Abra sua Bíblia em Apocalipse 22. Apocalipse 22. O juiz final. Julgamento dos incrédulos. Aqui vai ter, nem só incrédulo, aqui vai ter crentes, pessoas que estavam na igreja, mas cultuava a Deus estranho, cultuava a macumba. Que nem crente que é enganado pela macumba, acha que a macumba vai te dar uma resposta, como o próprio Saul. Vocês já analisaram, lendo a história de Saul, que ele foi enganado pelaquela mulher? Ela não viu, hora nenhuma Samuel apareceu para Saul, mas Saul estava tão desesperado em saber o que ia acontecer com ele, que Deus já não falava com Saul, que ele foi consultar uma macumbeira, uma mulher que faz feitiçaria. E essa mulher, sabendo a vida do rei, ela contou toda a mentira para ele. E ele não viu hora nenhuma Samuel, mas ela enganou ele, porque Saul estava cego espiritualmente. Por que tem muitos cristãos que procuram a macumba? Porque ele está cego espiritualmente. O desespero cegou. O desespero fez com que ele se entregasse a rituais que está ao contrário da palavra de Deus. E aqui está dizendo um grande julgamento, aonde vai ter crente, descrente, ateu, maçom, tudo que é tipo de gente que vai estar aqui. Por quê? Quando Jesus veio no grande dia, nas nuvens, arrebatar a sua igreja, os seus nomes não estavam escritos nos livros, subiu os mortos que eram salvos, subiu os crentes que estavam vivos e foram para o céu. Vão passar pelo julgamento das obras, que vai ser pelo fogo, vai ser salvo. Mas aqui nós vamos ver aqui no Apocalipse 20, 11. Abra sua Bíblia em Apocalipse 20, 11. O juiz final. Esse aqui, Jesus não será mais advogado de ninguém. Jesus será juiz. Nesse trono aqui, que os ímpios e os crentes ficaram, Jesus não será mais seu amigo. Jesus será não mais advogado, Jesus será juiz. Não tem oba-oba nesse juiz aqui não. E aqui vai dizer: e viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja aparência fugiu a terra e o céu, e não se achou nele lugar para eles. Aí você imagina, a terra vai fugir, o mar vai correr, de tanto medo. Imagine como nós vamos ficar. Eu não, está repreendido em nome de Jesus. Como aqueles que se perderam vão ficar quando presenciar a glória desse Deus, que estará no seu trono sentado, no trono branco, sentado de glória. Vão ficar doidos, vão ficar perplexos, vão ficar conturbados de ver um julgamento de alto nível, porque ali, se o nome não estiver nesse livro, nos livros, estão perdidos, porque as obras dos crentes que não foram, que passaram esse tribunal aqui, vai estar nos livros. A sua história vai estar nesses livros. A história deles está no livro. Tudo que fez, de bom e de ruim, vai estar lá. Vai ser julgado. Vai estar no tribunal lá. E aqui vai dizer: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram os seus livros. Os livros. Está entendendo, igreja? Cada um de vocês tem um livro, uma história. Aqui hoje Deus está escrevendo a história da irmã Diná, está escrevendo a história do senhor, irmão, que entrou aqui, está escrevendo a história da senhora, de todos vocês. Esse culto já estava planejado no céu. Ele já sabia todos vocês que estariam aqui. Todos vocês, ele sabia. E agora ele está escrevendo a sua história. Você não é mais inocente. Você já sabe do juiz. Você sabe se não largar o pecado da idolatria, da prostituição, do adultério, do roubo, da mentira, outros pecados, não vai entrar no céu. E aqui está dizendo: grandes e pequenos. O que isso significa? Que não vai ter rico, nem pobre, nem criança inocente nesse dia. Tem crianças que já conhecem a palavra. Tem criança que já conhece a palavra. Uma criança de 8, 9 anos, ela tem consciência do erro, do pecado. O missionário R.R. Soares, ele aceitou Jesus quando era criança. Ele tinha consciência de ser salvo? Tinha, porque ele tinha consciência do pecado. Então, esse trono aqui significa todos, grandes, pequenos, ricos, pobres,
crianças e adultos que conhecem a verdade. E aqui está dizendo: e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Está escrito ou não está? Eu estou falando coisa da minha cabeça? Não. 20, 11. 20, 11. Apocalipse 20, 11. Agora nós estamos no 12. E abriu o outro livro. Teve os livros. Cada um de vocês tem um livro. Tem alguém, tem um anjo escrevendo a sua história aí. Está escrevendo tudo que você está fazendo. Se está fazendo uma coisa de bom, está escrito aí. Está fazendo uma coisa de ruim, está escrito lá. Mas vigie para que as coisas ruins não sejam mais do que as boas. Você tem que entender isso. Pratique o bem, não pratique o mal. Porque tudo está sendo escrito. Mas a Bíblia vai dizer que vai abrir outro livro. Vamos entender esse outro livro? 12 de novo. E viu os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriu-se os livros. E abriu o outro livro, que é o da vida. Esse aqui que é o perigoso. Por quê? Quantos cristãos que conheceram a verdade e seu nome está riscado lá, mas estão na igreja, mas continuam mentindo, continuam casando-se, recasando, tem homens ou mulheres que já são no quarto, quinto casamento e vão pedir que vão para o céu, blasfema contra o Espírito Santo, como tem certo cantores soltos pelo mundo que fazia muita fama, falando do hino algo mais que a neve, e ele diz que vai para o céu, só se for para o céu da boca da onça. A cegueira espiritual é tão grande que ele não está mais entendendo nada. Ele está reinando? Tá. Tem dinheiro? Tem. Mas o dinheiro não compra o céu. Quando você morreu, eu morri, não vai levar nada. Você não vai levar seu dinheiro, você não vai levar sua roupa, nem sua aliança. Vão tirar do teu dedo, porque não vai deixar, porque não tem valor nenhum ficar ali. Você só vai levar uma mortalha, que eu vi no dia que meu tio foi sepultado, que atrás não tinha nada, só tinha a frente dizendo que tinha uma roupa, atrás não tinha nada, porque Deus não quer nada disso. O povo vai comer, Deus quer a sua alma, o teu espírito. Esse sim, esse não vai prestar conta. Mas esse livro, o livro mais perigoso é o da vida, porque se o nome estiver riscado lá, acabou-se o crente, é condenação total. Mas aqui está dizendo, segundo as suas obras, segundo as suas obras. O que eu faço de bom está tudo escrito, mas o que eu faço de ruim, os pecados que a gente comete também está sendo escrito lá. Tem gente que peca porque gosta. Um dia eu fui visitar um irmão, que Deus me deu uma missão muito grande, eu fui falar com ele. Deus falou, fale para ele que o pecado dele é pecado de iniquidade. Eu cheguei para ele e falei, seu pecado é de iniquidade. Ele, o que tem a ver eu beber um pouquinho com meus amigos? Eu falei, tem que você já teve sete livramentos de morte. Um só desses livramentos de morte que tu teve, uma pessoa que não tem a mão de Deus já tinha morrido. No primeiro, carros capotando, motos, pessoas que pegou ele, que foi, isso aí já morreu. 7 livramentos de morte. E ele não parou de pecar. Deus falou, tem pessoas que pecam pecado de iniquidade, que repetem o pecado, gosta de pecar. Sabe que o pecado de beber é pecado? Porque eu vou pela Bíblia. Preste bem atenção. Por que Noé amaldiçoou o seu filho? Você já parou para pensar isso? Ele estava o quê? Saindo de uma ressaca. Ele estava bêbado. Noé ficou tão bêbado que ele se embriagou. No outro dia ele acordou, o filho dele veio a nudez, ele amaldiçoou o filho. Noé trouxe as consequências para uma geração. E novamente o pecado entra por causa de Noé. Noé encheu a cara da cachaça, do vinho e se embriagou. E tem muitos crentes que pregam, muitos pastores, que eu não vou ser hipócrita, que diz que beber socialmente é bom. Pode sim, continue bebendo socialmente. Sabe onde você vai parar? No trono branco, no dia do juiz. Vai parar no grande dia, no dia do julgamento. Por que tem certos cristãos que estão perdendo
o maná espiritual. Fala, Deus não fala mais. Não fala porque as pessoas não estão vigiando. Deus não parou de falar, Ele continua falando, mas Ele não fala para qualquer um, porque tem pessoas que estão adaptando o pecado para viver no oba-oba espiritual. Aí tem certos pastores, certos obreiros, certos levitas que questionam a santidade do outro, porque Deus falou com ele. Porque o irmão se guarda da novela, porque o irmão se guarda da prostituição, porque o irmão se guarda de usar um decotão, uma calça chamando a atenção. Aí Deus tem intimidade com ele, aí o irmão fala, não, é o demônio. Não é Deus que está falando não, mas é Deus falando com o irmão, porque o irmão se santifica, porque o irmão renuncia, porque o irmão renuncia os prazeres da carne para viver com Deus. E esses livros serão abertos, o livro da sua vida e da minha. Então é importante vigiar. Beber é pecado. Não beba socialmente, que é pecado. É pecado. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Veja por que os homens se perderam. Porque muitos cometeram alguns pecados, algum delito, como Noé. Noé amaldiçoou o seu filho e trouxe consequências espirituais grandes, que até hoje a nação desse homem, que é descendente de Noé, paga um preço. Até hoje. Por causa de um pai que não vigiou. Porque que exemplo você terá para o seu filho se você bebe? Que exemplo você vai dizer para o seu filho não encher a cara se você bebe dentro de casa, socialmente? Porque você está dizendo para o seu filho, vai beber. Por que em BH existem vários barzinhos e grandes filhos de crentes estão nos barzinhos se perdendo? Porque os pais bebem socialmente dentro de casa. Porque os pais abrem portas espirituais para que os filhos se percam. Por que isso acontece? Porque os pais não estão vigiando. Os pais estão trazendo a maldição para a sua casa. Porque se você bebe socialmente, seu filho não tem intimidade com Deus, ele vai beber. Se ele começa a beber um copinho assim dentro de casa com você, daqui um dia ele está bebendo uma garrafa. Porque você abriu um portal espiritual para que seu filho entrasse por ele. Como Noé. Noé abriu esse portal de maldição na sua casa. Será que nós não estamos agindo dessa mesma forma? Adaptando o mundo dentro da nossa casa? O mundo dentro da nossa casa? Com os nossos dizendo podemos, porque fulano fez. O problema de fulano. Se ele fez. Por que uma certa igreja, hoje, ela está perdendo a essência? Porque o líder espiritual deles, quando, não vou falar o nome da igreja, porque eu estou gravando, entendeu? Mas tem uma igreja, que é uma igreja fervorosa, que Deus falava, quando o seu líder, meu marido testemunhou uma morte de um homem lá em Vitória, que o homem morreu, estava morto. E esse pastor dessa igreja orou e esse homem voltou a viver. Meu marido sabe do que eu estou falando. Ele estava morto. Saiu no jornal Capixaba. O pastor ressuscita um morto. Não foi o pastor, foi Deus. A comunhão daquele pastor. Mas na igreja dele, os irmãos não ouviam qualquer música. Os irmãos não ouviam qualquer louvor. Os irmãos não assistiam televisão. Os irmãos tinham uma vida com Deus. Mas hoje a modernidade chegou dentro da igreja, nós temos televisão, mas nós usamos a televisão de forma errada. Nós usamos a televisão para assistir um filme de terror, um filme de matança, um filme de adultério, de prostituição. Aí quer ter comunhão com Deus, quer ter vida com Deus, quer ouvir Deus falando com você, dos mistérios dele. Esquece isso, que não vai acontecer. E essa igreja hoje está passando por uma grande reforma, um grande processo, porque o filho que ficou está bagunçando tudo. Porque se a cabeça, o pastor da igreja, o cabeça, estiver morto, o fio é conectado com todos. E muitos que às vezes não se conectam com o fio sujo saem, vai para outras igrejas, porque não quer se conectar na sujeira da imundícia. Então o importante é que vocês examinem as escrituras para que vocês não sejam enganados. Leia a Bíblia, procure. É como no Salmos 30, Davi estava passando pelo processo de enfermidade. Como ele disse
choro pode durar uma noite, mas a alegria vem amanhecer. Ele ainda continuava enfermo, mas ele tinha consciência que ao amanhecer a alegria dele seria renovada no Senhor, e que mesmo que a cura não viesse, ele continuaria adorando o Senhor. E aqui está dizendo, para nós finalizarmos a palavra, no 13: e deu o mar aos seus mortos que nele haviam, e a morte, o abismo e o inferno deram os mortos que neles haviam. Foram julgados a cada um segundo as suas obras. Igreja, eu quero te falar uma coisa. Até na morte, Deus guarda o nosso corpo. Analise bem. Deus, Ele não vai dar uma demonstração de inferno como Ele deu. Porque tem certos pastores ou certas pessoas que pregam dizendo que a narrativa de Jesus era uma parábola sobre o rico e o Lázaro. Não. Eu vou te falar com toda sinceridade. Leia a Bíblia mais um pouco, você vai entender. Quando nós cristãos morremos, Deus guarda o nosso corpo. Nós não vamos ficar no lugar de tormento. Mas quando os ímpios morrem, que não fizeram boas coisas, o diabo pega aquele corpo e faz aqui, ó, preste atenção. Preste atenção. Ó, lê de novo, 13. E deu o mal aos mortos que nele haviam, e a morte e o inferno. O inferno existe. Quem não está sendo salvo está lá dentro, já está no tormento, junto com Satanás, está lá dentro, mas ainda não foi julgado, mas ele já está no tormento. O inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Está entendendo? O crente que é salvo, ele vai ser guardado. Pergunte para o macumbeiro, o feiticeiro, se ele pode ir lá no cemitério fazer um trabalho de macumba no corpo de um crente. Ele não consegue nem chegar perto. Agora pergunta para ele, para o crente que morreu sem Jesus, que morreu sem... ele pode. Ele pega crânio, pega corpo, ele faz sexo com mortos, ele dorme em cima da tumba, porque não tem proteção de Deus. Até na morte, a Bíblia fala que nós seremos guardados. Quando Deus dá a revelação, Jesus mostra para o rico e Lázaro, o Lázaro no seio de Abraão, lá, feliz da vida com Abraão, guardando o arrebatamento para subir, que ainda não foram para o céu, preste bem atenção, não foram para o céu, estão no lugar guardado no seio de Abraão, os salvos, e os ímpios que se perderam estão no inferno lá, entendeu? Mas vão passar pelo julgamento. Está entendendo, igreja? Isso aqui não é coisa da minha cabeça, isso aqui é Bíblia, é palavra de Deus falando conosco. Então não fique achando que Deus não está nos vigiando, nos observando que Ele está. Mas tem alguém também que está nos vigiando, é Satanás. Ele anda ao redor, querendo nos tragar, querendo nos colocar esfriamento espiritual, tentando colocar em nós divisões dentro da igreja, contendas, dizendo para você que você pode separar da sua esposa porque ela ficou velha, dizendo para você que divórcio não é pecado, dizendo para você que pode defraudar, mentir, manipular, tudo isso. Ele diz, mas se você é espiritual, nada disso você faz. Você honra. Até quando você é desonrado, você honra. Porque você tem um Deus que você vai prestar conta. E aqui, para finalizarmos a nossa palavra no 14, e a morte e o inferno foram lançados no fogo, no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Por que ele está dizendo aqui da segunda morte? Porque os ímpios crentes, os que não ouviram a palavra, que não deram crédito à palavra de Deus, esses vão para essa segunda morte. Essa é a segunda morte do que se perder. Mas vai passar pelo julgamento. Não vai dizer que foi para o inferno inocente, porque a Bíblia fala que vai ter um memorial. Ah, eu não fiz isso não, Deus. Deus fala, vem cá, vou te mostrar. Ah lá, ó, você se adulterando, você roubando, você se prostituindo, você fazendo isso, você fazendo aquilo, você não fez. Quem é aquela pessoa ali? Ah, Senhor, sou eu. Então vai lá para o inferno, para o lago. Aqui já é um lago. O inferno é agora, que está lá. E agora vai ser o lago de fogo, aonde Satanás e todos os seus amiguinhos vão estar lá. E aqui no 15, e aquele que não foi achado, escrito no livro, porque os livros foram abertos,
Porém, o livro da vida não foi encontrado o nome lá porque foi riscado ou nunca teve lá. Tem isso também. Teve ou não teve? Ou teve ou foi riscado? Preste atenção. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E o que acontece nesse lago? Ranger de dentes, dores, tormento, para uma eternidade. A eternidade não é aqui. A eternidade não é na terra. Tu tem um corpo para prestar conta para Deus. Tu tem uma vida para prestar conta para Deus. Então vale a pena dizer não para o pecado. Vale a pena levantar a mão e dizer: Senhor, eu te adoro, eu te amo, independente do que eu estiver passando. Amém? Essa é a palavra de Deus que eu deixo para a igreja hoje. Medite naquilo que você tem feito.